Este é o nosso terceiro dia da jornada. Nós estamos aqui na SPID. Eu sou Ninfa Parreiras. Eu participo da organização da jornada junto com meus colegas da Comissão de Divulgação e Publicação, a Cíntia, a Edna, o Leandro e o Márcio Garrito, que vai se apresentar daqui a pouco. E esse tema da jornada, O Tempo Não Passa, foi pensado para a gente dialogar com esses diferentes tempos, né, que estamos aí ouvindo nesses dias de jornada, o tempo de Cronos, de Kairos, o tempo linear, o tempo circular, o tempo em movimento, o tempo da experiência. E aí eu queria trazer para vocês um pequeno conto, um mini conto do Eduardo Galeano, autor uruguaio, que vai falar muito desse tempo assim que a gente ficou pensando em trazer para essa jornada. O medo. Certa manhã, ganhamos de presente um coelhinho das Índias. Chegou em casa numa gaiola. Ao meio-dia, abri a porta da gaiola. Voltei para casa ao anoitecer e o encontrei, tal e qual o havia deixado. Gaiola dentro, grudado nas barras, tremendo por causa do susto da liberdade. Do livro dos abraços, e aqui parece que o tempo regula esse medo, né? O miniconto tem esse título, mas para mim o tempo tem aqui um peso muito forte, né? Esse tempo que você desdobra, que você não entende, que você também olha com o olhar dessa criança que o tempo é agora, pode ser ontem, pode ser depois, pode ser meio-dia. E vou chamar agora o Maurílio Rossi, colega nosso, que vai fazer a mediação, a condução dessa primeira mesa. Que a jornada seja hoje também um sucesso, como está sendo desde quinta-feira, e desejamos a vocês um lindo dia. Obrigado, Cíntia. Bom dia para todos nós. Hoje nós vamos abrir a jornada com o colega Márcio Garriti. O Márcio é psicanalista, professor e pesquisador das áreas de psicanálise, cultura e tecnologia. Ele é doutorando em psicologia clínica pela PUC-Rio. Ele é mestre em psicanálise, saúde e sociedade pela Universidade Veiga de Almeida, no Rio. É bacharel em filosofia pela Unisul, no Rio Grande do Sul. E ele é um colega psicanalista membro aqui da SPID. O tema dele hoje será algoritmos e suas reverberações psíquicas. Ele vai fazer uma apresentação e vai falar sobre os fatores que emergem da cybercultura afetando os movimentos de massa e idealização, como os sujeitos e subjetivações se evidenciam no laço social a partir desses fatores. Com isso, ele vai fazer uma breve interlocução ao longo da fala sobre a importância ou não do pensamento freudiano em relação a esse assunto. Boa palestra, meu companheiro Márcio. Bom dia a todos e todas. Vocês me ouvem? Está tudo ok? O som? Sim. Perfeito. Então, antes de mais nada, bom dia a todos e todas. Obrigado. Agradecer a SPID, né, por todo esse trabalho, parabenizar a Ninfa, toda a comissão, mas especialmente a Ninfa pelas jornadas e dizer que é um prazer estar aqui, né? Então, vamos lá. Vamos conversar um pouco. Maurílio, eu tenho até que horas para me organizar aqui? Qual é o meu tempo? 20 minutos a princípio. Tá bom, Márcio? 8h30. Tá. Espera aí. Só um Não? segundo. Essa pergunta de manhã é difícil. Só um segundo que a gente vai te dizer para você se organizar. Tá bom. Falando de tempo. O tempo não passa. Isso. Então tem uns 40 minutos. Você tem 40 minutos. E aí depois a gente vai ter uns 20 para 10 debate minutinhos. ou para perguntas e tudo. Tá bom? Eu vou até Você quer que eu te 8h45. ou você consegue administrar aí? Consigo. Eu tô aqui no computador, eu tô olhando, eu vou até 8h45. Então aí eu dou uma parada. Quem Ótimo. quiser perguntar alguma Ótimo. coisa, enfim, a gente. Ótimo. Então vamos lá.
Vamos começar, né? Esse assunto que eu trouxe é um assunto que vem fazendo parte da minha pesquisa há alguns anos, né? Que é a psicanálise. A psicanálise e cultura é algo do meu interesse, do meu atravessamento já há bastante tempo. E tenho me debruçado mais sobre a cybercultura, né? Sobre o que está acontecendo, principalmente dos anos 2000 para cá. Alguns fenômenos são extremamente novos, né? A gente falar para estar conversando aqui. Existem fenômenos dentro da tecnologia que têm menos de uma década, né? Assim como, enfim, e devido a todos esses acontecimentos, ou seja, a coisa está em curso, abre, né, infelizmente, muitos espaços para interlocuções interessantes, mas o infelizmente é que também para interlocuções complicadas, assim, um pouco distópicas demais, né? E aí entra, no caso, no que nos interessa, enquanto campo, enquanto psicanálise, né, enquanto entendimento do inconsciente, do eu, do legado freudiano no meio de tudo isso, encontrar um caminho teórico que seja viável para essa análise que eu vou tentar trazer aqui, fazendo interlocuções com alguns pensadores que eu considero interessantes, né? Então, assim, quando a gente vai falar desse assunto, que é a psicanálise e a tecnologia, por exemplo, a gente pode começar de várias partes do pensamento freudiano, tá? O Freud tem mais de 10 textos sobre cultura, diretamente falando. Indiretamente falando, você tem uma quantidade maior ainda, né? Você pode fazer uma articulação indireta. Eu vou partir, tá, do texto de 21, que é um texto que eu acho que tem muito a ver, né, porque a gente vai estar falando de massa, ideal e líder, tem muito a ver com as transformações, com as coisas que estão acontecendo na cybercultura, né, nas transformações tecnológicas, e que a gente pode começar a fazer uma análise, e aí entra a coisa do algoritmo, que é o tema, né, que é o título da fala. Então, eu queria começar primeiro com uma frase de 21, onde o Freud vai dizer: todas as relações que foram até agora objeto privilegiado da investigação psicanalítica podem reivindicar ser consideradas fenômenos sociais. Então, como vai dizer o Eugene Henriquez, né, quando ele vai falar do Psicologia das Massas, o Freud ali ele dá o carimbo final e fala: não dá para pensar cultura fora da clínica, clínica fora da cultura, indivíduo e social é a mesma coisa. Não tem como tentar dividir, né, esse pensamento e achar que pesquisar a cultura é não pesquisar a clínica. Elas se atravessam. Ou seja, se você está... Recentemente eu publiquei um artigo sobre negacionismo. Então, negacionismo é algo, e o meu enfoque foi os movimentos que trazem isso na cultura, mas isso também aparece na clínica. Então, as coisas elas se entrelaçam, né? O sujeito não é a parte da cultura, ele está na cultura e a psicanálise também, tudo isso é atravessado. Então, quando você vive um século onde a tecnologia está num nível crescente, trazendo instrumentos, né, e o algoritmo é o que a gente vai estar discutindo aqui, né, que é essa definição de conteúdo personalizado da qual o sujeito está cada dia mais imerso, não tem como você ignorar isso, né? Deixar com que a coisa se desenvolva e espere até onde isso vai chegar. Até porque, quando a gente fala de tecnologia, a gente não está falando de uma revolução específica, que a maioria delas tem início, meio e fim. A gente está falando de uma revolução, está falando de uma mudança que só tem início. Teoricamente, até onde se imagina, isso não vai ter fim, né? A não ser que a gente pense nos cenários distópicos cinematográficos, Mad Max da vida, onde a gente vai, onde ali se vê um fim para esse tipo de coisa. Bom, partindo disso, né, a gente precisa fazer um recorte. E a minha ideia é sempre conversar com Freud, até porque eu acho que é obrigação de todo psicanalista tentar entender qual é o legado, né? A gente é herdeiro de toda essa metapsicologia, né? A gente, que eu digo, os psicanalistas, de fato, né? Estão ali, são herdeiros, somos herdeiros disso que o Freud deixa. Então, articular essa metapsicologia, né, que ele trabalha a massa, a cultura, com as coisas que estão acontecendo nesse século, além de ser uma obrigação do analista, né, estar sempre atualizando, se necessário, a teoria de acordo com a cultura em que ela está ali se relacionando, trazer o Freud para conversar
né, fazer esse tensionamento quando necessário, eu acho que é mais do que uma obrigação, né? E como a gente está passando, voltando, por uma fase, a gente está no meio, a gente está vendo, pensem na metáfora de um desfile, né, ali. Você está vendo o desfile passando e você está fazendo uma análise do que vai ser aquele desfile, mas ele não acabou ainda. Então, isso abre, voltando, possibilidades, não só de dentro da psicanálise, mas de áreas correlatas, de pintar, né, de prever aí cenários futuros de um certo rasgo do que a psicanálise tem a oferecer com o cenário que está se colocando. Ou seja, existem uma série de posicionamentos, né, de vários intelectuais que se debruçam sobre esse assunto, de que a psicanálise, o Freud rasga, né? O Freud ele tensiona a ponto de se tornar totalmente dispensável para pensar esse futuro, que por enquanto é apenas uma perspectiva. Eu não participo desse tipo de raciocínio. Eu acho que a gente tem uma possibilidade de que isso aconteça no futuro, sim, mas é uma possibilidade, e a gente está falando de muito tempo, né? Esse muito tempo também eu não seria muita loucura eu dizer quanto tempo, mas eu acho que tem tempo, né, para que isso possa, de uma certa maneira, acontecer. E aí vem uma questão inicial para a gente pensar, que é como é que a psicanálise pode contribuir para essas questões, para essas transformações, e pensar nesse cenário distópico, né, e destrutivo, que está deixando pistas de que será assim, né, estão deixando pistas, né, de que será assim os cenários, né? Então, assim, primeira coisa que a gente tem que tentar, na minha opinião, é fazer uma reflexão de para onde essa pergunta está indo e com base em que a gente vai tentar surfar, né, uma possível análise em cima dela. E aí eu gosto muito de pegar do próprio Freud, lá em 33, quando ele está conversando com Einstein sobre a guerra, e aí ele mesmo se faz essa pergunta, né? Mas como é que a minha psicanálise aqui pode ajudar a entender todos esses fenômenos, né? Entender a guerra, entender esse fenômeno de massa, entender todo esse processo destrutivo. E o Freud fala, né, palavras do próprio Freud, de que a psicanálise pode ajudar nisso, sugerindo um entendimento psicológico da guerra, né? Ou seja, sugerindo um entendimento psicológico da massa, né? Desse fenômeno de massa que abastece todo aquele cenário do Freud, que a gente pode estender e fazer várias correlações com os cenários que a gente tem hoje. Então, estudar a psicologia da massa é algo que o Freud vai dizer, é assim que a gente pode ajudar enquanto psicanalista. Tentar criar uma teoria que deborda, que dê entendimento para as subjetividades, né, dessas subjetividades que se colocam frente a essas massas. Ou seja, isso ajuda, né, contribui para o desenvolvimento ou para o entendimento de um laço que não seja destrutivo, né? Porque o psicanalista ele tem que defender um laço que não se destrua, né? Até porque as massas verticais elas são movimentos antagônicos, né? Eles se agrupam para destruir todo o resto. É isso que acontece na guerra, por exemplo, ou em qualquer outra massa verticalizada. Então, tentar entender como isso acontece, propor uma teoria, né, dessas subjetividades, de como eu se relaciona nesses grupamentos, é onde o Freud vai dizer, é aqui que a psicanálise pode se tornar útil, né? Então, eu vou começar fazendo uma definição de massa, né, e o que eu entendo por isso, para poder chegar nessa massa algoritmizada, nesse processo algoritmizado, e vou fazendo algumas citações e trazendo alguns autores para a gente estar conversando até onde o tempo permitir aqui, tá bom? Então, vamos lá. Se a gente, partindo do entendimento de massa, do próprio Freud, e eu vou trabalhar exclusivamente com o Freud, a massa no século XXI se tornou um objeto assim de muito interesse de muita gente de vários campos. Então, tem muita gente discutindo massa, pensando essa massa digitalizada, né? Que é um fenômeno novo, né? Segundo Dunker, num dos textos dele de análise de massa,
ele vai dizer que isso é um fenômeno que tem menos de uma década, ou um pouco mais de uma década, aqui no Brasil, pelo menos, né? Essa massa totalmente digitalizada. E aí, a gente está falando de uma coisa que está acontecendo agora. Então, o que deixa tudo muito mais complicado, né, para poder fazer algum processo de afirmação do que isso vai ser no futuro. Repito, acho que o nosso objetivo central é criar um recorte e se haver com o legado freudiano, enquanto psicanalistas, até onde a gente pode continuar trabalhando com o que a gente já entendeu a partir de Freud do que isso significa, né? Então, isso é um ponto extremamente importante. Então, antes da gente continuar, vamos se aprofundando um pouco mais, vamos definir o que vem a ser massa. O Freud vai dizer lá em 21 que massa são sujeitos que se ligam entre si em torno de um ideal. Quando a gente fala de ideal, a gente está falando de líder. É a mesma coisa, tá? São sinônimos, são paralelos. E automaticamente esse processo de ligação em torno desse ideal, em torno desse líder, faz com que os sujeitos se sintam autorizados a largar mão de seu recalcamento, né? Então, isso já marca uma, uma, uma- um conceito do Freud bem interessante, porque ele está dizendo o seguinte: bom, fora da massa você tem um sujeito com as suas relações, né? Onde, segundo Freud, o recalcamento vai ser aquilo que afasta o sujeito do que é proibido. Ou pelo menos seria o objetivo disso, que também é questionado no século XXI, mas enfim. Ah, se eu estou na massa, eu tenho autorização de que isso está permitido, né? Largue mão do seu recalcamento. Ou seja, ao estar na massa, é um outro sujeito aparece, emerge uma outra forma de subjetivação. É claro que não é o meu objeto aqui, existe um Quintas da Speed, onde eu participei, onde eu falo mais sobre isso, né? Sobre o cenário que faz o Freud, que influencia o Freud aí por esse caminho, e todo o caminho de pesquisa que ele lança para escrever isso, mas acho que está claro aqui que o Freud está dizendo que cuidado com esse movimento, né? E essa preocupação não nasce com ele, já tem muita gente se preocupando com isso antes dele, né? Desde o século XVI, sei lá, acho que a gente procurava achar até alguma coisa antes, de que o sujeito agrupado ele é perigoso. O sujeito agrupado não é um sujeito que a gente conhece, é um outro sujeito, né? Então, claro que a guerra dá uma influência forte, mas não jogar tudo isso na guerra é exagerado, porque é, uma série de outros fatores faz com que a gente pense, não é só em situações de guerra em que a gente tem um outro sujeito, é isso que eu estou querendo dizer. Ou seja, partindo desse princípio, o Freud, enquanto um estudioso do inconsciente, ele vai começar a tentar entender, ou pelo menos, como ele diz, né, dar uma pequena contribuição em 13 meses de escrita dessa obra, o que acontece com o eu que uma vez atrelado, né, inserido nessa massa, ele sofre uma alteração psíquica ou uma reação alterada, que dali sai um outro sujeito, né? Sai um sujeito, como ele próprio, como eu acabei de dizer, né, cujos seus recalcamentos parece que não existem mais. Então, que poder é esse que isso, massa, ideal, líder, provoca nesse eu, que a gente tem um outro sujeito, né? É claro que o Freud está falando de massa verticalizada, que nem toda união provoca isso. O interesse do Freud, enquanto psicanalistas, né, a gente tem o interesse de entender isso, que provoca um perigo para o laço social, né? Continuando nessa preocupação freudiana, então seria interessante a gente começar a entender o que vinha a ser essa reação alterada, né? Que é causada pela massa líder ideal, né? Como eu disse para vocês, são sinônimos, são paralelos. Então eu vou chamar de líder, sabendo que a gente está articulando esses três significantes aqui, e vou começar a trazer alguns autores mais contemporâneos para a gente pensar essa reação, né, chegando na algoritmização. Então, por exemplo, tem um autor chamado Maron, né, William Maron, que ele tem um texto chamado Líder na Lógica das Identidades Coletivas,
onde ele fala que ninguém se, e aí é importante a gente marcar isso, né? Ninguém se torna líder intencionalmente, né? Que a gente tem muito essa coisa da liderança pela via corporativa, acho que é muito presente até pelo neoliberalismo. E na verdade a gente está falando de uma outra coisa. O líder não é líder, eu quero ser líder e eu vou ser um líder. Não, não é assim, né? É, a liderança, quando trabalhando psicanaliticamente, é um fenômeno de demanda coletiva, cuja essa demanda coletiva precisa identificar um representante, né? Ou seja, a gente está falando de algo que é anterior ao líder. Então, isso já, né, eu não vou ler os 10 passos para poder me tornar sedutor para um grupo, né? Então, ou seja, a gente está falando de uma demanda discursiva que surge antes do líder, de um processo que é anterior ao líder, né? Acho que nesse caminho a gente pode chamar o Laclau com a razão populista, que tem um texto, entre aspas, analógico, né? Porque ele está analisando fenômenos antes de toda essa movimentação tecnológica, mas eu acho interessante a gente trazer particular porque ele vai falar do populismo, né? Então, ele vai falar que, na verdade, o discurso populista ele é anterior ao próprio político populista, né? Ao líder populista. Existe um discurso nesse espaço, na cultura, esperando que alguém apareça, como vai falar o Dufour, né? O primeiro louco que aparecer, é a metáfora que ele usa, para poder se apropriar, né, do atendimento dessa demanda, ou seja, é um espaço que já existe antes do próprio sujeito aparecer. Ou seja, a gente está falando de um discurso que é provocado por demandas não atendidas, por sujeitos com necessidade de encontrar alguém para resolver isso pela via desses agrupamentos. Que quando a gente está falando do Laclau, a gente está falando de uma coisa mais física, mas quando a gente começar a puxar agora, já já, para outros autores que eu vou trazer para articular esse assunto, a gente vai começar a pensar nisso algoritmizado, né? Então, se eu continuo pensando no líder como esse sujeito, né, que emerge, aí você está falando, Márcio, mas você puxou o populista. Sim, eu estou puxando o populista porque a liderança que marca muito forte no mundo digital, no século XXI, é a liderança populista, né? Então, assim, o líder hoje, ele é um líder populista, né? Digital populista, ou um cyber populista. E esses líderes, eles estão, assim, tendo um campo de ação muito forte, ah, nesse século em específico, e a gente tem vários laboratórios de pesquisa. No Brasil, a gente teve recentemente o Bolsonaro, que ainda tem muitos ecos na política, com todos os problemas de lá para cá. Em São Paulo, a gente tem o Pablo Marçal, né, que é um camarada que, segundo o professor Paulo César, ele que é um estudioso, perdão, da extrema-direita na América Latina, né? É uma versão muito piorada do Bolsonaro, né? Muito mais perigosa. O Javier Milei, tudo isso são cyberpopulistas, são pessoas que sabem usar da algoritmização da cultura para criar todo esse processo hipnótico que o Freud vai conversar, mas pela via de uma metapsicologia da época dele. A questão de analisar aqui culturalmente, né, o problema, para nós, enquanto psicanalistas, tá legal, o Freud se utilizou desse arcabouço conceitual, por não existia tecnologia. Hoje tem e existem outros métodos que estão articulando, né, hipnotizando, entre aspas, essas figuras, né, essas massas, esses sujeitos. E então a gente ainda pode usar o Freud como tal, ou a tecnologia apaga o Freud desse debate, né? Então, isso é muito importante, pelo menos a meu ver, que seja articulado. Eu acredito, assim, adiantando, até pelo tempo, porque eu não vou ter como desenvolver calmamente isso aqui, mas eu acredito que a gente não pode, de maneira nenhuma, ao meu ver, repito, querer deixar o Freud numa zona de, assim, tá inútil, tá obsoleto isso aqui,
porque, de fato, não existe pelo menos nada consistente que venha comprovar que há uma subjetividade totalmente nova que fuja de tudo aquilo que a gente entende enquanto subjetividade, enquanto estrutura, organização desse aparelho psíquico, né? Então, seria pensar um sujeito que não reprime, que não recalca, que não tem inconsciente, que não passa pelas questões da sexualidade, que tem uma outra visão de desejo, um outro processo de estar no mundo, né? E aí vocês vão pensar, pô, e existe textos assim? Tem muitos textos assim, né? Já pensando o poder numa esfera meio metafísica, colocando o sujeito num outro lugar de entendimento de subjetividade e desarticulando Freud de tudo isso. Tem muita coisa assim, né? É, o Berardi, né, fazendo uma breve antecipação, no texto, no livro dele, O Terceiro Inconsciente, ele fala, né, de que quando ele fala terceira, é a terceira fase, tá? Não é um terceiro inconsciente de fato. É a terceira fase do inconsciente na cultura desde quando Freud vem desenvolvendo o mesmo. Ele vai dizer que a gente está vivendo uma fase de não linearidade, de não representatividade, de extrema psicose e de explosão, né? De explosão proveniente de uma hiperexpressividade que se vem no final do século passado para cá, né? O boom do neoliberalismo. Então, a gente tem o Freud, a gente tem o neoliberalismo e a gente tem a tecnologia causando uma verdadeira hecatombe no inconsciente social. Ele vai por uma análise onde ele retira tudo que foi colocado e defende uma outra subjetividade, uma outra subjetivação. Enquanto que se você for analisar as obras, por exemplo, e isso é uma teoria que eu acho interessante, mas da qual eu não defendo, mas se você for identificar, né, for ler, né, outras obras da Sherry Turkle, que é uma psicanalista americana do MIT, ela vai estar lá tanto no The Second Self, né, de 2004, quanto no Reclaiming Conversation de 2016, ela já vai trazendo uma perspectiva sobre isso bem mais interessante, porque ela vai dizer, na verdade, a gente só precisa se preocupar que um outro sujeito de fato exista quando houver um processo de fusão, né? Então, assim, quando houver uma fusão homem-máquina, a ponto de a gente não saber o que que é o homem e o que que é a máquina, aí você vai ter, de fato, um sujeito que não é mais o sujeito que a gente conhece hoje. E aí, automaticamente, se isso acontecer, porque eu sei que é distópico, pelo menos para mim, até a data de hoje, mas não significa que eu acho que seja impossível, aí a gente precisa repensar o legado que a gente tem enquanto entendimento dessa metapsicologia do eu, né? Então, o que para mim, eu reforço o que eu já disse no início, não rasga o Freud. O Freud ainda continua extremamente articulável, né? Porque a gente está lidando com libido, a gente está lidando com desamparo, a gente está lidando com regressão, que isso são coisas familiares aqui para todos que orbitam nesse legado que a gente tem teórico, né? Eu estou trazendo Freud, mas vocês podem pensar em paralelo em outros cânones da psicanálise, posso chamar assim. E aí é interessante que tem uma obra, acho que é bacana citar isso, é, da Catherine Malabou, chama Morph Intelligence, de 2019, onde ela vai dizer que a gente passou por três feridas narcísicas, né? E ela defende que o algoritmo, né, a inteligência artificial, a digitalização da vida, né, gente? Falando de maneira aberta, é a quarta ferida narcísica. Porque se antes, com Freud, eu não era senhor da própria morada, né? Eu não sou senhor da própria morada, com a quarta cicatriz narcísica, eu não sou senhor da máquina, né? A máquina que me organiza, percebem? Aí a gente está lidando com outro cenário que realmente seria um cenário que colocaria o sujeito num segundo plano, né? Eu lembro muito do Walter Tevis,
né, que tem um livro interessantíssimo sobre esse cenário, né, onde a inteligência artificial e os robôs tomariam conta do mundo, que a inteligência artificial chegou na seguinte conclusão: os seres humanos não podem ficar no controle do planeta, porque eles vão destruir tudo, eles não sabem o que fazem. E aí eles são dominados pela máquina e a máquina assume o controle de toda a vida, né? Automaticamente colocando um sujeito extremamente subjugado a um processo de digitalização de todo o planeta, de todas as relações. Então, isso é interessante. Poxa, Márcio, isso está longe, isso é distópico, isso é impossível. Gente, se está longe, se é distópico, eu concordo com tudo isso. Pode estar longe, pode ser distópico, mas uma coisa a gente não pode tirar da nossa lista. Isso não é impossível de acontecer, né? Eu acho que marcar uma impossibilidade de que não, é impossível que isso se desenvolva é tão arriscado e tão intenso quanto afirmar que o Freud não serve mais, né? Então, é muita coisa dizer que já é assim e que acabou, mas é muita coisa também ignorar isso, né? Porque pesquisar a tecnologia, as transformações, o futuro, é uma resistência, é um sintoma da psicanálise, né? A gente viu com a Covid-19, né? Vamos atender online. E aí, o que que eu faço com isso? Parece que a gente estava tentando descobrir que existe um computador, né? Em 2000 e tanto, uma coisa que já era antiga. Então, essa resistência de pensar o amanhã é sintomático da psicanálise dentro e fora do Brasil. Então, dizer que isso é impossível é tão arriscado, né, e tão forte quanto dizer que a psicanálise não serve mais, né? Então, são questões importantes. Então, quando a gente fala dessa quarta, essa proposta da Malabou, né, de que existe uma quarta cicatriz narcísica, em que a gente vai deixar de falar não somos senhores da própria morada para falar não somos senhores das máquinas, vem só para provocação aqui da nossa reflexão, em 2024, agora esse ano, na 27ª conferência do Milken Institute, o Elon Musk, né, polêmico empresário da tecnologia, diz a seguinte frase: a inteligência artificial vai ultrapassar os humanos em inteligência a um ponto que a percentagem de inteligência biológica diminuirá a cada mês que se passa. Eventualmente, a percentagem de inteligência biológica será inferior a 1%. Ele é louco, ele está provocando, coisa que ele gosta muito de fazer, né? Isso é uma opinião exclusiva dele, isso vai acontecer? Não sei. É impossível? Com certeza não é impossível. Vai caminhar para isso? Você tem dentro do meio de neurocientistas, isso é uma briga interna, né? Você tem, entre aspas, 50% dizendo não se preocupem que não vamos tão longe, isso é especulação para vender notícia, e você tem uma outra metade dizendo não, a gente vai chegar assim, e vai ser nesse século, antes do que vocês imaginam. Então, é um assunto em aberto, mas que nos interessa porque está em movimento, né? E mesmo que a gente não esteja falando desse outro sujeito, que porventura pode nunca acontecer, a gente está falando de transformações subjetivas que são claras, né? A alienação do sujeito, as ferramentas que a cybercultura provoca para piora, né, dessa alienação frente ao líder, frente à massa, frente à idealização, isso é um fato, né? É um fato novo e que vem mostrando, né, uma realidade, que você tem as reportagens, esses movimentos cada vez mais violentos e mais perigosos, né? O líder, quanto mais violento, e aí o Sloterdijk fala muito bem sobre isso, quanto mais violento o líder, quanto pior é o discurso dele, me parece que mais ele se encontra com um cenário mais propício ali, um campo mais propício por um grupo, né, forte e mais violento e mais pronto a seguir aquele discurso, né, autorizado a cometer as barbaridades que sempre quis e não pode. E aí a gente volta para o Freud por causa dos recalques, da culpa e etc e tal.
me parece que esses líderes, com as ferramentas tecnológicas, conseguem isso de uma maneira muito mais forte, de uma maneira muito mais rápida e em massa, né? Até porque o algoritmo, ele, para a psicanálise, eu entendo que o algoritmo, ele é uma ilusão, né? Ele nada mais do que ele traz uma ilusão de proteger o sujeito do desamparo, né? De proteger o sujeito das suas mazelas psíquicas, né? E se a gente for, e a definição técnica disso seria aquilo que vai organizar o conteúdo que você tem que ver, que você precisa ver, né? Então, e isso serve, né, numa extensão para tamponar todo tipo de desagrado, porque eu vou ter aquilo que eu quero ter, né? Que é isso que o digital propõe. Então, é totalmente articulável mais um conceito do Freud sobre ilusão frente a os mecanismos do que o algoritmo produz. E aí, eu acho que junto com o que a gente estava falando do Laclau, é interessante a gente pensar também o Axel Honneth, né? Ele tem um livro chamado Teoria do Reconhecimento, ele trabalha com Winnicott e faz uma série de articulações, onde ele fala que esse sujeito do conflito urbano, esse sujeito sedento, né, como diria o Dufour, por qualquer louco que faça, que acolha essa demanda no social, né, é um sujeito que é justamente um sujeito do conflito, porque é um sujeito que não é reconhecido no social, na própria comunidade, nos seus direitos, naquilo que ele precisa na relação com o outro. Que ele vai dizer que, na verdade, a subjetividade humana, né, a identidade, perdão, humana, ela se forma a partir daquilo que é determinado nas relações intersubjetivas, né? Ou seja, um sujeito é social, a identidade do sujeito ela é social. Então, quando ele não tem um reconhecimento para que essa identidade se coloque, ele está sendo vítima de violências, né? De maus tratos, de não reconhecimento, de marginalizações, ele sofre, ele vira o sujeito do conflito urbano. E o sujeito do conflito urbano é o sujeito que é o sujeito passível das mazelas, vou dizer assim, passível de maior hipnose da algoritmização da vida, né? Para finalizar, porque já estou no tempo, a gente teria muito mais coisa para estar discutindo a respeito disso, né? Eu vou sugerir aqui dois autores, duas autoras, né? Que são bem voltadas para isso. Uma é a Cat O'Neill, né, que é reconhecida internacionalmente, ela é matemática, ela estuda o mundo digital com um olhar muito interessante, né? Ela é bem clara, ela fala a algoritmização da vida, né, a digitalização de tudo, todo esse processo de digitalização que eu estou trazendo para vocês, ela falou o objetivo exclusivo disso é a médio e longo prazo a padronização das subjetividades a serviço de um poder maior, ponto, tá? E, e isso vai acontecer pelo simples fato de que há um impossível do refúgio do mundo digital. Então, essa é uma tese, para além de várias outras, que ela vai defender, né? Esse livro dela está em português, mas ela tem vários outros trabalhos publicados que são muito interessantes. E uma outra que ainda não foi traduzida, mas que é fácil de achar, é a Anita Farahany, né? Ela é neurocientista, e ela faz um trabalho belíssimo num livro que ela publicou ano passado, chamado The Battle for Your Brain, onde ela vai dizer que, na verdade, o objetivo dessa digitalização nada mais é do que fazer uma profunda e constante análise dos nossos cérebros, palavra dela, para que haja também uma dominação do outro para interesses, enfim, de quem tiver no poder, né? E aí isso abre o questionamento central do que eu estou tentando trazer desde o início, não sei se eu consegui, e a gente volta para o nosso amigo Freud, com toda a sua metapsicologia, com um aparelho psíquico e com tudo que a gente
tá acostumado a ler e conhece um pouco, que é como que a psicanálise que a gente conhece vai responder às transformações de todo esse processo de subjetivação, caso ele realmente chegue ao seu produto final, né? Caso ele realmente aconteça dentro desse cenário previsto e que se ela está conseguindo responder dentro do que já foi, do que já está acontecendo, né? Enquanto, enquanto digitalização da vida. E aí eu queria só finalizar, então, com uma frase do próprio Berardi, que ele é bem distópico, assim, bem catastrófico. Não estou dizendo que ele é um Harari, não é outra pegada, né? O Harari chega, parece que você está vendo o filme do Mad Max lendo o Harari, né? Então ele não tem a pegada do Harari, claro que não, mas eu acho ele bem distópico e ele fala uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar, que ele diz que se um dia acontecer do ser humano pensar como máquina, e aí a gente está falando da quarta cicatriz narcísica, como a Catherine Malabou vai sugerir, e ele também sugere, se isso de fato acontecer, a gente vai estar despertando algo que pode ser que a gente nunca mais resgate, que é o despertar o nada, né? Então, isso tudo são questões para a gente continuar pensando, articulando e, enfim, já estourei o meu horário. Obrigado. Obrigado, Márcio. Vamos abrir aqui para questões, tanto presenciais quanto remotas. Tem aqui o colega Túlio, que quer fazer uma pergunta para você, Márcio. Não estou ouvindo. Bate aí. Exato. Márcio, Oi. muito obrigado, obrigado mesmo pelas suas reflexões maravilhosas. Obrigado. Ah, como você bem propõe, abre um mundo também de questionamentos. A primeira coisa que me vem à mente é qual que é o seu time de futebol? Meu time de futebol, nenhum. Ah, Eu não gosto de futebol. eu Não também sou não. fã. Então, os dois são parecidos, eu também não gosto, não. Mas por uma questão vamos colocar entre aspas e muitas aspas, tá? Do destino, eu estou aqui no Rio há 7 anos, porque minha esposa está cuidando da mãe dela, que está com Alzheimer. O que eu acho interessante é que a nossa academia não parece que não se voltou ainda, ou deixou cair no plano da banalidade a influência do futebol na comunidade aqui no Rio de Janeiro. E isso expande para o Brasil todo. Que subjetividades são aquelas que eu vejo ali, brigas, assassinatos, euforias, e chega segunda-feira, a pessoa fica totalmente consumida pelo dia a dia do trabalho dele, sem uma remuneração que não seja que não é nem suficiente para a subsistência dele. Uhum. Eu acho que como eu falei, a gente precisa realmente pensar muito nisso que você falou, essas pontas que você deixou abertas, porque também sem muito conhecimento, eu já fui para simular uma análise no chat GPT, o tratando como meu analista. A conclusão que eu cheguei foi o seguinte: dependendo do meu nível intelectual, ele satisfaz muito bem as minhas inquietações. Era esse o comentário, eu gostaria que você comentasse a respeito. Márcio, antes de você responder para ele, eu vou fazer uma segunda pergunta que talvez se conecte aí. Dentro esse tema do algoritmo,
Hoje, com a implantação, digamos assim, das sessões remotas, a gente tem diversas plataformas onde essas sessões ocorrem. A pergunta que eu faço é a seguinte: essas sessões que são, em tese, privadas entre o analista e o seu analisando, mas tem uma plataforma por trás, a pergunta é assim: o conteúdo dessas sessões, eu estou falando em nível mundial, ele pode alimentar uma inteligência artificial? Isso porque a gente já sabe que em diversas situações já existe oferta de terapias por máquinas. Você liga para um robô e ele vai conversar com o robô, ele vai te... Então eu quero saber assim, até que ponto dentro desse universo que você falou, as, as próprias sessões que estão ocorrendo hoje estariam alimentando essas máquinas no futuro. Dentro desse tema do algoritmo, se você pudesse discorrer isso um pouco. Claro, claro. É, vamos lá, vou começar pela sua pergunta, Maurílio, e volto para a do colega. Se a gente for pegar o Assange, tá? Que tem uma pancada de livros aí bem interessantes sobre isso, só o Assange, a resposta é um gigantesco sim, porque diz ele que tudo o que acontece, inclusive isso aqui que a gente está fazendo, vai para algum lugar para ser analisado, para ser utilizado, quando deve ser, quando for para ser utilizado para alguém aqui. Então, por exemplo, eu e o Túlio estamos falando sobre futebol. Então, Túlio, se você receber uma propaganda sobre futebol essa semana, não se espante, né? Porque alguém ouviu isso aqui, né? Alguém é entre aspas, né? Tem um processo tecnológico todo, e aí o Assange explica isso muito bem. Isso tudo é usado. Cada oi que a gente fala, cada compra que a gente faz, cada 3 segundos que você fica num site, isso tudo é registrado, isso gera dados, e é a partir disso que haverá, como diz a Cathy O'Neil e a Anita Farahany, que são as duas que eu citei, mas eu teria mais umas 50 aqui para citar, tem como objetivo final a padronização das subjetividades, né? Ou seja, e aí vem essa discussão, Maurílio, de que um outro surgirá, tudo novo acontecerá, a psicanálise acabará, o Freud vai por isso, tudo isso que a gente está conversando. Se a quarta cicatriz narcísica for uma realidade, e hoje é só especulação, mas eu repito, não coloquem na esfera do impossível, coloquem em algum lugar e olhem para isso, só isso, na minha opinião. Se a quarta cicatriz narcísica vier a acontecer de fato, aí sim isso tudo vai ser um problema. Que aí a gente vai ter que ver o que a gente vai fazer com o que a gente pensa. Porque talvez o que a gente pensa não seja possível. E por outro lado, né, encerrando para o Túlio, o Lohan, né, que é um lacaniano bem conhecido, ele fala uma coisa interessantíssima. Ele fala, a Turkle também, tá? Mas o do Lohan ele tem toda uma maneira de dizer, né, até pela questão do significante, onde ele fala, por mais que a máquina tente capturar o comportamento humano, a máquina nunca vai conseguir botar sentido para o significante. Isso é só do humano. Então a linguagem nos salvará. Ele diz isso. Eu acho isso lindo, a maneira como ele vai. Não interessa, né, o poder dessa captura comportamental. No final, só quem sabe falar é a gente. E é isso que vai salvar a gente da máquina. Então, eu acho isso bem bonito e muito interessante. Isso é com Lohan, uma revista chamada Lacan avec Internet, que foi publicado em algum lugar, mas vocês acham fácil aí no Google. Aí leiam um artigo do Lohan sobre isso. Agora, indo para o Túlio, Túlio, eu te indico 2 documentários interessantíssimos sobre isso que você está trazendo aqui para gente. Um é Intolerância.doc e o outro é A Primeira Pedra, né? Tanto no Intolerância.doc, que vai falar de futebol por muito tempo, e não só de futebol, quanto A Primeira Pedra, mostra isso que você traz no seu exemplo, né, sobre essa pessoa que vai lá no time, faz o que faz, e no dia seguinte é uma outra pessoa, ou de tarde é uma outra pessoa. Essa mudança de um outro sujeito agrupado, que era a preocupação do Freud, né? Freud vai se preocupar com isso. Quem é esse outro que surge quando está agrupado?
né? Então, esses dois documentários vão te trazer no contemporâneo exemplos reais, né? A Primeira Pedra, inclusive, é um documentário muito pesado, né? Que vai falar sobre linchamento, né? Que capacidade é essa? Que você acende uma faísca, as pessoas se juntam, você autoriza a destruição, elas matam. Então, é um documentário pesadíssimo, mas importante, né? E o Intolerância.doc vai marcar não só pelo futebol, mas por várias outras áreas, esse outro que o Freud já vem desde 21 pensando, não só em 21. Em 1914, o Freud, em Consideração sobre a Guerra e a Morte, ele já vai falar de um ser humano perigoso ali, né? Em 1908, ele já vai falar de um impossível, né? Que a repressão sexual poderia trazer, né? Muita angústia e tal. Ele até vai dizer, né? O sofrimento neurastênico, acho que ele ainda usava essa palavra, neurastenia, em 1908, é comparável a uma tuberculose. Ele usa uma metáfora dessa lá no texto, né? Então, é algo que é interessante da gente pensar. E sobre as terapias, né? Aí acho que até já respondi com o Maurílio, quando ele fala do chat GPT e tudo mais, tem uma galera pesada aí da neurociência, da sociologia, muita gente já falando que isso já é viável, né? Essa experiência que você teve com o chat GPT, né? E essas terapias que acho que para eu amarrar até pelo tempo aqui, porque senão eu vou deixar, eu vou ficar falando. O Neil Ferguson, ele fala uma coisa interessantíssima. Ele diz assim, no futuro, um psicólogo, ele não usa o termo psicanalista, ele usa psicólogo, vai ser comparado a um metafísico, porque se você está com algum problema subjetivo, vai procurar um neurocientista. Tudo isso vai virar uma balela. Então, só para você ter uma ideia de como o futuro vem sendo pintado por uma série de pessoas que estão se debruçando. Porque isso é uma realidade. Mas, como eu disse, vamos pensar na metáfora do desfile. A gente está sentado vendo o desfile passar, né? Dizer como ele vai terminar é especulação. Então, é muito forte dizer o Freud não serve, o futuro é distópico. Vai ter um futuro, vai ser problemático, eu não tenho dúvida disso. Mas o quanto disso são pontas que, na minha opinião, a gente não pode parar de estudar e de se implicar nisso. Tá bom? Obrigado. Não sei se eu consegui responder. Sereno, tudo bom? Está ouvindo? Oi? Então, Marcos Sereno, tudo bem? Oi, Marcos. Tudo bem, querido? Bem, vê bem, sobre tudo isso que você falou e o que a gente está sempre falando, viajando na questão do que no futuro, assim, talvez a gente já esteja vivendo esse futuro. Há 20 anos atrás, 2 décadas, a gente não tinha um celular e hoje em dia isso é uma realidade. Agora, mais recentemente, nós tivemos uma Covid e não existia o atendimento via online. E isso também é uma realidade mundial. É óbvio que há resistência de partes de quem hoje atende e há também uma certa adesão pela facilidade que tudo isso pode trazer e até mesmo a democratização dessa psicanálise. Pergunto eu, que não é uma pergunta, mas uma provocação. Já estamos no futuro. O que fazer? Vamos ficar agora numa paranoia de que todo mundo vai estar nos escutando, que todos esses dados vão ser armazenados e vão ser utilizados em benefício ou contra a gente? Ou vivenciamos o que você chamou de atualidade? Márcio, antes Oi. de você comentar a questão do Marcos, tem uma colega que fez uma pergunta pelo YouTube, eu vou ler para você, tá? Tá O nome bom. dela é Isabelle. Ok. Bom dia, queria colocar uma pergunta. Hoje já é uma realidade nos serviços de saúde o vício em jogos digitais, tendo aí um dos impulsionadores o imediatismo do smartphone. Você já percebe isso na sua clínica? De que forma a psicanálise pode trabalhar para ampliar esse tempo, principalmente entre adolescentes e jovens, que já têm uma subjetividade marcada por esse tempo? É isso. Perfeito. É muito difícil essa pergunta dela. Deixa eu começar com a
do Marcos. Marcos, querido, eu vou te responder como a Dora Kaufmann responderia. Ela tem um trabalho chamado Inteligência Artificial e os Desafios Éticos. Ela é uma pesquisadora da PUC, só não sei se é do Rio ou de São Paulo. Eu acho que é de São Paulo. Ela é uma defensora, assim, ela não acredita nesse. Ela não acredita é uma, né? Estou afirmando muita coisa. Ao que eu entendo da leitura do que ela, né, coloca ali para gente, eu interpreto que ela não tem essa visão, né, tão catastrófica da inteligência artificial, da algoritmização e etc e tal. Inclusive, ela vê que essa simbiose, essa junção do homem com o tecnológico pode ser extremamente importante, interessante, trazer diversos progressos para o futuro, com seus devidos ajustes ao longo, do tempo. O problema que se coloca aí, e aí vem a questão que está em uma interrogação, é se a gente vai passar por um processo de superinteligência, né? Se houver de fato, como diz o Elon Musk, que haverá uma superinteligência artificial, aí realmente a subjetividade humana, o humano, ele é totalmente dispensável, né? Porque a gente vai ter alguma coisa muito acima de nós, fazendo muito melhor que nós, né? Inclusive, aí você tem várias crises, né? Desde emprego até sei lá o quê. Aí tem o Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista muito legal, ele fala, né, sobre uma crise catastrófica caso isso de fato venha a acontecer, né? Então, assim, vamos viver o futuro e aproveitar o melhor disso. Se você consegue fazer isso de forma saudável, né, sem ser submerso, seria interessante, mas a gente sabe que quando o algoritmo traz a ilusão da extração do sofrimento, é complicado, né? Aí vai para a pergunta da colega do smartphone, que é extremamente difícil, né? Porque a gente está lidando, hoje os adolescentes estão num percentual gigante, já dentro, sugados numa hiperpersonalização, né, digital, né? Essa hiperpersonalização digital traz um assujeitamento gigantesco, traz mais violência, porque o sujeito não precisa contingenciar nada, ele tem o que ele quer e faz o que ele quer e descarrega do jeito que ele quer, né? O seu ódio, os seus desejos, etc. e tal, pelo mundo digital, né? E aí pensar como organizar isso, acho que não é uma coisa só dos terapeutas, de quem analisa a subjetividade humana. Eu acho que é um esforço coletivo, né? A gente tentar pensar isso não só pela via jurídica, mas como várias outras, assim, né? Enfim, né? Aí eu teria que puxar outras possibilidades teóricas, mas acho que para início de pensamento, acho que é por aí. Tem uma Muito obrigado. colega, Maurício, que está perguntando livro. Eu Ah, indiquei um monte de livro, mas inicialmente eu falei do Maron, que é o líder na lógica das identidades coletivas, e falei do Laclos, Razão Populista, e do René, Luta por Reconhecimento. Eu não sei se foi algum desses três, se não, eu puxo aqui nas minhas anotações e tento escrever. Tá bom? Márcio, aproveitando que tem algumas pessoas pedindo indicação, se você puder printar a capa do livro, de repente a gente coloca isso no YouTube, ou a gente divulga aqui, porque acho que Tá. atende aí as pessoas. Eu vou escrever Bom, no chat, então, tudo que eu citei, e mais o que não deu tempo de citar, eu vou escrever agora no chat e mando. Tá bom? ok. Obrigadão, muito obrigado pela sua palestra, Márcio. Um Eu abraço que para todos. agradeço.